O que é isso, enorme gigante cubo avistado perto do Sol? Caçadores de alienígenas, caçadores afirmam, imagens acidentalmente revelam o plano da NASA, conspiração para esconder os... Agora, aparentemente isso foi avistado em uma transmissão. Transmissão da NASA para o Sol, obviamente como foto depois foto. E isso coisa apareceu. Agora, de acordo às fontes, o fluxo foi cortado uma vez esta coisa estourar. Em 29 de 29, algo estranho aconteceu perto de o Sol. Algo NASA ainda recusa explicar. Três Atlas, o terceiro conhecido visitante interestelar, atingiu o seu ponto mais próximo ponto ao Sol que dia. E bem quando isso aconteceu, o mundo, agências, ficaram silêncio. Sem atualizações, nenhuma imagens, sem explicações. Mas astrônomos em todo o mundo não ficaram calados. Através dos telescópios e observatórios, eles começaram a capturar coisas, formas, sombras e objetos em movimento de maneiras que ninguém poderia explicar. Alguns viam cubos a materializarem-se e desaparecerem perto da superfície, como se absorvendo luz ela própria. Outros captaram imagens de wake, estruturas a rodar em o coroa. Há poucos até mesmo registraram o que parecia um enorme objeto que energia de o Sol. Longos de gavinhas de plasma sendo sifonados para fora, para um silhueta que não deveria existir. Então veio o mais perturbadora. Vários observadores em toda a Europa, Japão e América do Sul. América relataram que três Atlas não era apenas de passagem estava a multiplicar-se. Alta magnificação revelaram centenas, e depois milhares de minúsculos pontos luminosos espalhando-se para por trás o caminho, formando geométricos padrões em torno de o Sol. Estes não eram fragmentos espalhados aleatoriamente. Eles estavam movendo-se com precisão, formação, controlo, propósito. Vamos começar por esse clipe. O que dá observatório? Mostra um escuro objeto tentacular, maior que Júpiter ancorado à superfície de o Sol, quase como estivesse se alimentasse. Riachos de plasma superaquecido. Material solar superaquecido são vistos a subir e torcer em sua forma, como estivesse desenhado para dentro. Então, depois de várias horas, o objeto se destaca, e para longe, e desaparece no espaço. Isto foi capturado em o mesmo dia. Três Atlas chegaram o seu perihelion, o seu ponto mais próximo ponto ao Sol. O momento certo é impossível de ignorar. Agora, há o verdadeira. Se Three Atlas estivessem apenas um cometa, como poderia sobreviver este perto ao Sol? Temperaturas próximas à coroa atingem mais de 1 milhão graus C, milhares de vezes mais quente do que qualquer coisa criado pelo homem pode suportar. Mesmo rocha sólida, rocha e metal seriam vaporizar instantaneamente. A maioria dos cometas desintegram-se muito antes de chegarem em qualquer lugar, perto daquela região. No entanto, Three Atlas não apenas sobreviveram, ele apareceu reagir. Isso é exatamente onde as coisas começam a desenrolar a partir de estranho a inexplicável. O dia seguinte, 30 de outubro, o observatório Hubble Observatório, o Wide Field do observatório Hubble Observatório em Chile, escolhido algo que não deveria existir. Um objeto do tamanho da Terra, objeto estacionário, pairando perto o Sol, não em órbita, não girando, apenas imóvel. Em imagens, você pode ver o plasma a chicoteando para fora. O tipo que normalmente rasgam cometas em pedaços em segundos. Mas o que quer que isso foi, não recuar. A massa ejetou, atingiram a sua superfície e dispersaram como luz dobrando-se em torno de um escudo. Sem reflexão, sem reflexo, sem decadência rastro, nada. Quando o clipe foi público, todos os grandes publicação científica veiculou e jornal publicou a notícia dentro de horas com manchetes com um objeto do tamanho de Terra estacionado ao lado, o Sol. NASA, ESA e o equipa Hubble
emitiram nenhum comentário detalhado comentário. Alguns poucos técnicos silenciosamente apareceram online, sugerindo contaminação das lentes, contaminação ou saturação dos dados. Mas essas explicações desmoronaram rapidamente, porque a mesma estrutura apareceu em quadros sobrepostos, quadros de dois instrumentos usando diferentes comprimentos de onda. Isso significa que não era uma falha da câmara. Algo estava realmente ali. Scott, atenção, um famoso OVNI, não surpreendido pela o mais recente. De acordo existem muitas de semelhantes extraterrestres, naves espaciais no espaço. Havia casos em que Waring observou 5 vezes mais maciços, mas a NASA negou isso. Isso é o de Stereo Solar Terrestre Relations Observatório, capturado em 31/31. Você pode ver um volante em forma de roda-objeto que se aproxima em direção ao Sol e é maior do que qualquer planeta no sistema solar. Isso é onde a história torna-se verdadeiramente horripilante. Gennady Borisov, o mesmo ucraniano astrônomo que chocou o mundo em 2019 ao descobrindo o primeiro confirmado intercele. Borisov, usando um telescópio, tinha observando silenciosamente, observando 3 atlas durante meses. Ele sabia o seu comportamento não encaixava a conhecido padrão. Mas em 30/30, o mesmo dia após o Sol anomalia, Boris percebeu algo que o fez parar de respirar por um momento. Através do seu telescópio, ele viu um pequeno objeto a mover-se em direção ao Sol, não brilhando como detritos, não fragmentando, não queda. Ele tinha simetria, arestas e o tipo de definição nenhuma pedras devem nunca ter. Ele pensou pela primeiro que era lixo espacial. Talvez um reflexo falha, mas profundamente no fundo, ele sentiu algo estava errado. Ele começou a verificar quadros de AESA Observatório Solar, quadro por quadro, e o que ele encontrou a seguir desafiou tudo o que se sabia na astrofísica. Milhares, não dezenas, mas milhares de perfeitamente retas e planas começaram a aparecer em imagens. Eles não eram raios cósmicos ou ruído de pixel. Eles movem-se lentamente em formação. Juntos, eles esgueiraram-se através de um campo de vista como exércitos de micronaves avançando em perfeito, estranhamente reminiscente ao flotilhas pixelizadas de Deus clássico Arcade Space Invaders. E aqui está onde isso fica assustador. Astrônomo de Harvard, astrofísico. A Loeb alertado meses antes atrás, em julho, que se 3A Atlas comportou-se de forma invulgar. Nós estamos preocupados com ameaças de inteligência, de mudanças climáticas, de um impacto de um asteroide. Isso pode ser um navio que a libertar pequenas sondas para estudar ou colher a partir de um interior sistema. Os seus artigos foram rejeitados, ridicularizados e ignorados. Agora, Bodice de Stata parecia exatamente como Loeb descreveu um enxame de miniaturas sondas. Destacando-se de um maior corpo, astrônomos em toda a Europa e Ásia começaram a sussurrar o mesmo assustadora. A objeto em forma de roda-objeto visto perto, o Sol pode ser a mãe. Os milhares de objetos registrados por Bodice registrou as sondas. Horas depois de sua observação, os dados começaram a surgir da NASA Parker Solar, a nave espacial construída para voar mais perto ao Sol do que qualquer coisa na história. Os seus câmaras a bordo, câmaras e instrumentos, captaram algo que ninguém esperava. De uma mesma região onde aqueles objetos tiveram sido avistados, Parker gravou uma sequência que desafia a explicação. Vigas de luz, concentrados como pulsos disparando em direção ao Sol. Não uma vez ou 2 vezes, a cada 2 segundos por mais de 5 horas consecutivas. As imagens mostram cada pulso atingindo a superfície e se dispersando em ondas de plasma, quase tão se o Sol estivesse a responder. Não conhecido processo natural conhecido comporta-se assim isso. O são e ejeções ejetam e rompem para fora, para longe de o Sol, não para dentro, e nunca com esse tipo de ritmo ou precisão.
um astrônomo da Espanha conseguiu capturar um close-up de um que mostra esses objetos estranhos, objetos em muito maior detalhe. Através de o seu telescópio, pode ver dezenas de pequenas estruturas dispostas em um perfeito em o Sol ao redor. Cada um parece idêntico, lisos, metálico, meio iluminado pela luz do Sol, e nenhuma eles se movimentam como detritos naturais, detritos. Verifique isso, mas isso não é o fim. Pesquisador de OVNIs, Scott C. Waring, agora partilhado vários clipes gravados diretamente do Observatório Sorro, Observatório Transmissão, ao vivo transmissão, mostrando algo ainda mais bizarro. Enorme cubo em forma de cubo que aparecem perto do Sol. Isto é simplesmente incrível e é tipo de alucinante. Agora olhe para isso. Você viu o cubo a sair? Há um cubo em o direita saindo para fora do Sol e direita depois aquele quadro, um grande falha que cobre 25%. Veja isso. Está. Ali está. Desapareceu. Falha. Você viu isso? Ok, veja novamente. Cobre. Aqui aí vai. Aqui aí chega. Duas quadros de o cubo a sair para fora do Sol e então uma enorme falha. 1, 2, falha. Você viu isso, pessoal? É simplesmente impressionante que isso ainda apanhado em vídeo, sem eles realmente cobrindo bem o suficiente. Parecia que houvesse outro cubo, abaixo, indo através espaço para e de nosso Sol. O que faz você pensa eles estão a colher? Por que fazer você acha que cubos estão entrando e saindo do nosso Sol? É isso porque o Sol é oco? É porque eles estão a colheita certas partículas? Talvez partículas de energia que nós temos ainda começado a descobrir. Em primeiro, muitos rejeitaram isso como falhas nos dados, falhas ou pixéis em falta pixels. Mas esses objetos iluminados, parcialmente iluminados pela luz do Sol, revelando contornos arestas que não natural anomalia anômala pode criar. E também o mesmo cubos começaram a aparecer de diferentes instrumentos em dias em posições diferentes. Posições em o Sol. São enormes, escuras e assustadoramente simétricas. E o fato de aparecerem tão perto do Sol, completamente imunes ao seu calor ou radiação, torna-as ainda mais difíceis de explicar. Quando todos perguntaram ao Scott como ele as encontrou, ele trouxe provas. Um dos aplicativos é endossado e feito pela própria NASA. Então, vou mostrar-vos as provas. Um dos aplicativos tem apenas 6 ou 8 fotografias. E o aplicativo oficial da NASA tem cerca de 250 fotografias diferentes, filtradas, incluindo gráficos. Ele partilhou todas essas imagens como prova de que isso estava a acontecer no último mês. E depois deste incidente, em todo o mundo, em diferentes lugares, diferentes objetos em forma de cubo foram avistados no céu. Este foi capturado no Brasil. Olhem para isto. O piloto então aponta a câmera do telemóvel para fora da janela da cabine. E vejam isto enquanto ele amplia a imagem. Um objeto com aparência metálica, uma espécie de poliedro, passa zunindo em linha reta. Nós diminuímos a velocidade e ampliamos ainda mais. Vocês podem ver que parece um cubo. Tem pequenas pontas que se projetam. Olhem para isso. Parece ser de cor mais escura e não como um balão brilhante. Seja o que for, definitivamente não deveria estar ali. Agora é difícil avaliar o tamanho deste objeto sem saber a que distância ele está. Mas a cientista Amy Asgrid estima que tenha de 3 a 4,5 metros de diâmetro. Em Bangkok, incrível OVNI em forma de cubo. Em breve poderá ver isto um pouco, mais ampliado e em câmera lenta. Definitivamente não é um drone. Foi literalmente capturado nos últimos dias, sobrevoando Bangkok. Já vimos muitos OVNIs em forma de cubo antes. Para ser justo, esta é uma filmagem muito boa. Quero dizer, é incrível. Depois temos a audiência do Congresso sobre objetos OVNIs, falando sobre o mesmo objeto. Os nossos sistemas começaram a detectar objetos desconhecidos a operar no nosso espaço aéreo. No início, pensamos que fossem erros do radar.
Mas logo começamos a correlacionar os rastros do radar com vários sensores a bordo, incluindo sistemas infravermelhos e, por fim, através da identificação visual. Durante uma missão de treino na área de alerta Whiskey 72, a 16 quilômetros da costa de Virginia Beach, dois F-18 Super Hornets foram separados por um UAP. O objeto foi descrito como escuro. E então, ontem, sobre Moscovo, este objeto apareceu. Agora, por que razão, de repente, quando o Tree Atlas está perto do Sol, estes objetos aparecem? O astrofísico Milka Kaku disse que, se existisse uma civilização milhões de anos mais antiga do que nós, ela precisaria de uma fonte de energia vasta o suficiente para sustentar a sua tecnologia. A escolha mais óbvia seria uma estrela. O nosso Sol libera mais energia em um único segundo do que a humanidade usou em toda a sua existência. Para eles, não seria uma ameaça, seria uma fonte de combustível. Essas estruturas escuras maciças, que inicialmente vimos como cubos e sondas, podem, na verdade, ser coletores projetados para absorver plasma diretamente da superfície do Sol. O que parecia ser feixes disparados contra o Sol poderia ser linhas de transferência de energia puxando material superaquecido para campos de contenção. Mas aqui está a parte que ninguém quer considerar. Essas mesmas sondas que apareceram perto do Sol não desapareceram. Elas têm se multiplicado, escondendo-se atrás do limbo solar, recolhendo plasma como se estivessem a carregar para algo. Alguns astrônomos acreditam que elas estão a formar uma rede, talvez um conjunto armado capaz de direcionar essa energia para fora. Se isso for verdade, então o que estamos a ver não é uma simples observação ou operação de mineração. É uma preparação. As sondas podem estar a armazenar ou moldar plasma para criar uma arma, algo que poderia ser lançado em direção a planetas próximos, até mesmo a Terra. E se essas sondas estão realmente a acumular energia, a questão não é como elas estão a fazer isso. É o que planeiam fazer quando tiverem o suficiente. O arqueólogo Graham Hancock disse: desde os antigos Vadas indianos até as linhas de Nazca no Peru, a humanidade registrou objetos estranhos no céu durante milhares de anos. O Rig Vedewam fala de Vimanos, carruagens voadoras pilotadas por seres celestiais. Os maias, sumérios e egípcios esculpiram símbolos de discos alados e naves radiantes. Alguns dizem que eram deuses. Outros acreditam que eram visitantes, seres avançados cuja tecnologia os humanos antigos só podiam descrever como divina. Agora, em 29 de outubro, quando o Tree Atlas atingiu o seu ponto mais próximo do Sol, os observatórios começaram a capturar formas escuras, semelhantes a cubos emergindo perto da superfície solar. E assim como no simbolismo antigo, eles pareciam extrair energia do Sol, cercados por corpos luminosos menores, movendo-se em formação. Seria coincidência ou continuidade? Talvez eles estivessem testemunhando o mesmo fenômeno que estamos vendo agora, uma presença recorrente que regressa através do tempo. O cubo negro, outrora sagrado, agora tecnológico. E o Tree Atlas pode ser apenas a ponte entre os dois mundos, o passado que nos alertou e o futuro que já está aqui. Então, o que pensa sobre este objeto? Comente abaixo e não se esqueça de gostar e subscrever para a próxima atualização sobre este objeto misterioso.